posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Deus, em ti nós confiamos, Pai. Tu és o nosso Senhor na batalha, Tu és quem guerreia nossas guerras, Pai. Sem ti nada somos, Pai, mas contigo podemos todas as coisas, Pai. Podemos passar por lutas, aflições, escassez, prosperidade, e o Senhor estará conosco, Pai. Tu és o Senhor que nos guarda e nos conduz no meio da tempestade. Tu és o Senhor que nos guia em meio a vales tenebrosos, Pai, da nossa vida. Que nós possamos aprender, Pai, a confiar em Ti, Pai, a descansar em Ti, pois o Senhor está no controle de todas as situações da nossa vida. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de tudo, Pai. Cabe a nós confiar e descansar em Ti, Pai. Que possamos ir além, Pai, que possamos pisar no mar, Pai, e caminhar sobre as ondas, Pai. Pois contigo não há impossíveis para o Senhor. Para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada difícil, Pai. Por mais que nós possamos olhar ao nosso redor e as circunstâncias parecem que não há como mudar, Pai. Mas o Senhor pode transformar toda e qualquer situação, Pai. Que nós possamos descansar, Pai, e lançar nossos temores em Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai. Venha falar conosco nessa noite, Pai, através da Tua palavra, que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha estar vindo sobre cada coração, Pai, abrindo entendimento, e que possamos ser daqui transformados pela Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu quero falar hoje com você sobre sementes do futuro. Sobre o que nós plantamos hoje, nós iremos colher no futuro. Sabe, a cada ano que inicia, a gente renova a nossa esperança de certa forma. Todo mundo fica naquela expectativa, não, 2025 vai ser diferente, é um ano novo, é tudo novo. Só que se nós não fizermos coisas novas de fato, nada vai mudar. Não é a mudança do calendário que vai fazer alguma coisa acontecer na nossa vida, mas é a nossa mudança de vida que vai gerar, de certa forma, a mudança de realmente. Se nós queremos viver um novo ano, nós precisamos fazer coisas novas, práticas novas, atitudes novas, encarar os problemas de forma diferente. Se 2024 para ti foi um ano difícil, foi um ano de adversidade, um ano que você sofreu, que você não conseguiu passar por certas situações, 2025 só vai ser diferente se você se posicionar de maneira diferente. As palavras que têm sido pregadas aqui nessa igreja nos últimos tempos têm falado sobre posicionamento, sobre nós tomarmos atitude diante das situações que estão ao nosso redor, para que a gente possa ter de fato a vida transformada nesse novo ano. E eu quero refletir sobre o que nós temos semeado, o que nós temos plantado ao longo da nossa vida, o que nós temos plantado hoje, pois o que nós vamos plantar hoje vai gerar o fruto de amanhã. O que você tem vivido hoje na sua vida, o que você tem colhido hoje, é resultado de plantações passadas. Eu não sei se você está vivendo uma estação boa ou uma estação ruim, se você está colhendo coisas boas ou coisas ruins, mas seja o que for, é resultado de escolhas passadas. As nossas escolhas, elas são sementes para o futuro. E nós temos a oportunidade de plantarmos novas sementes nesse novo ano. Deus nos deu 365 oportunidades de nós plantarmos esse ano. Já passou algumas delas, mas nós temos ainda uma longa estrada pela frente para que nós venhamos a plantar todos os dias, para nós termos uma colheita abençoada. E nós vamos refletir sobre isso nessa noite. Eu quero ler esse capítulo de Gálatas ali, Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear.
Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Eu queria te fazer uma pergunta. Se tudo o que você fez até hoje fosse uma semente, como está a sua colheita agora? Tudo que você viveu até hoje é uma semente. O que você está colhendo hoje? Como foi as suas plantações passadas? Foram boas, foram sementes boas ou ruins? Porque a palavra de Deus é clara. Ela diz assim, não deixem enganar. Ninguém pode zombar a Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. A lei da semeadura é uma lei de Deus. E é uma lei tão manifesta na nossa vida que a gente pode ver ela na natureza. Você não tem como você plantar milho e colher arroz. Plantar feijão e colher trigo. O que você plantar, você vai colher. E assim é na nossa vida. A gente pode plantar, aqui no capítulo de Gálatas fala, plantar para a carne ou plantar para o Espírito. Em qual solo que nós temos plantado? No Espírito ou na carne? De acordo com a nossa plantação, vai ser a nossa colheita. Porque a lei da semeadura não tem como mudar. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 4, versículo 8. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Quem planta o mal, vai colher o mal. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Olha o que diz lá em Provérbios 11, 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colherá segura recompensa. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. A gente precisa ter algo em mente, é que nós estamos plantando o tempo todo, todo dia. Todo dia é um lançar de sementes na nossa vida. Mas a gente precisa ver o quê? A nossa sementeira, o nosso estoque de sementes, é de sementes boas ou de sementes ruins? A gente precisa fazer o quê? Começar a classificar nossas sementes, começar a mudar essas sementes, para que a gente possa plantar a maior parte possível de coisas boas. Claro que a gente vai plantar, às vezes, uma erva daninha ali, algo ruim. A gente é falha, a gente é ser humano, mas a maior parte das nossas sementes precisa ser sementes de qualidade, sementes boas, que vai gerar frutos no Espírito e não na carne. Olha o que diz lá em Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque os que semeiam ventos, colherão tempestades. E a semente, ela tem um potencial enorme. Você não vai plantar uma semente e vai vir uma semente depois nascer ali, não. Geralmente ela frutifica muito mais. Há sementes que dão 20 por 1, 30 por 1, 100 por 1. Você não sabe qual o potencial de cada semente que você lança. E nós precisamos, o quê? Lançar as sementes, porque a gente não sabe qual que vai frutificar. E algo que eu reflito é o quê? Que o jovem, quem tem menos de 25 anos aí, quem já passou já diminuiu um pouco, mas quem é menos que isso, toda semente praticamente que ele joga tem um potencial enorme. Porque as escolhas que você faz hoje na tua juventude, nessa idade que você está ali, ela vai ter um potencial enorme, ela vai repercutir por longos anos da tua vida. Quem já passou dessa idade, já está na casa dos 30 igual eu, sabe como é que é. Hoje você já não tem mais aquele potencial, aquela vontade, aquele ânimo, você ainda está no começo da vida, mas você não tem a juventude, aquele gás que você tinha antes, aquele tempo que você tinha antes, porque o tempo na vida do jovem é muito maior do que quem já tem uma família, quem já tem filhos, tudo muda. E o jovem ele tem esse potencial enorme de plantar e gerar um resultado enorme. Só que muitas vezes, geralmente o jovem ele é mais imaturo. E ele planta à torta e à direita, e ele vai plantando, só que ele não olha as consequências muitas vezes daquelas atitudes que ele vai tendo. E vai gerar resultado. E nós precisamos hoje, quem sabe hoje você tem vivido, quem já é mais velho,
olha para trás e fala assim, nossa, eu queria fazer diferente. Se eu pudesse voltar lá em 2005, eu faria diferente. Infelizmente ou felizmente, não tem como fazer isso. Não tem como voltar lá atrás. Mas nós temos a oportunidade do agora, do hoje, de plantar algo diferente. Se você já assistiu aqueles filmes de viagem no tempo, você deve ter visto já que o personagem, quando ele volta para o passado, ele quer consertar alguma coisa que ele fez de errado na sua vida, mas ele vai lá e gera mais bagunça ainda. Porque não há como fazer mudança no passado. Se nós pudéssemos voltar atrás e falar assim, eu vou fazer diferente aquela atitude que eu tive lá atrás, só que é aquela atitude que te trouxe aqui hoje. Então não tem como fazer nada com o passado, mas nós temos que fazer com o nosso futuro. Vivendo hoje, nós vamos plantar o nosso futuro. A forma que nós vivemos hoje, os hábitos que nós cultivamos hoje, vai definir como vai ser o nosso amanhã, o nosso futuro. Se nós vamos ter um futuro abençoado ou um futuro colhendo frutos da carne. O que você tem semeado hoje? Pense nas suas escolhas de hoje. Tem sido para o bem ou elas podem trazer consequências ruins? O que você tem feito hoje? São coisas boas ou elas podem gerar frutos ruins? E não sei se você já reparou que parece que o que é ruim, não precisa nem o solo pode ser o mais pedregoso que for, cresce. Erva daninha dá no asfalto, dá na calçada. Você não precisa plantar a erva daninha, ela cresce ali, coloca ali, o negócio aparece, você limpa hoje e uma semana depois está ali o mato ali crescendo. Porque aquilo que é ruim, cresce em qualquer lugar, parece. Mas as coisas boas, às vezes, demoram a gerar fruto. Só que nós precisamos ser o quê? Persistentes. Plantarmos todos os dias. Temos atitudes de mudança todos os dias, porque é no dia a dia, é jogando todo dia semente que vai gerar uma colheita abençoada. E o que nós podemos semear? E como nós vamos semear? Aqui em Gálatas, que nós lemos no versículo 8, fala assim, ó, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito e a vida eterna. Então, se você plantar na carne, você vai colher morte. Se você voltar no livro de Gálatas, ali no capítulo 5, fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. As obras da carne, a gente já conhece. Se nós deixarmos a nossa natureza prevalecer, vai gerar mal, vai gerar coisas ruins. Porque a nossa natureza, por si só, já vai dar erva daninha. Mas se nós plantarmos coisas boas, daí começa a mudança. É um processo de mudança interior, de revirar o solo, de mexer por dentro, de lançar novas sementes, para que a gente venha de fato ter a vida transformada. E eu te pergunto, quais áreas da sua vida precisam mais da influência do Espírito de Deus? Quando você olha para você, quais são as áreas que você precisa, que você vê assim, não, essa área aqui eu preciso que Deus opere com mais intensidade. Eu sou uma pessoa que é bruta, uma pessoa que não leva desaforo para casa, eu sou uma pessoa desorganizada financeiramente, eu sou uma pessoa que não tem disciplina, eu sou uma pessoa inconstante, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa ansiosa. Quais áreas da sua vida você vê assim, não, nessa área aqui eu preciso que Deus comece a operar, porque senão vai dar tudo errado. É nessas áreas que você precisa começar a plantar sementes novas. Sementes novas, que vai gerar resultados diferentes. Para que nós possamos semear no Espírito, nós precisamos pensar, a nossa vida não existe vida espiritual e vida terrena, digamos assim, vida secular. Nós somos um ser integral. A nossa espiritualidade precisa transbordar para nosso dia a dia. Não tem como eu ser um aqui na igreja e ser outro no meu trabalho, ser outro na minha casa, não. A nossa espiritualidade, ela transborda para todas as áreas da sua vida, para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para nossas finanças, para o nosso ministério. A nossa espiritualidade precisa influenciar nisso. Quando eu falo de saúde, por exemplo, quais têm sido os teus hábitos em relação à saúde, a tua alimentação, teu sedentarismo, quem sabe? Você tem ficado, não, eu vou deixar, ficar aqui na boa, vou ficar na minha aqui, porque você ficar
estagnado é muito fácil. Você não fazer nada vai deixar a vida te levar, só que o resultado vai vir quando chegou nos 40, nos 60 anos ali, já começa a aparecer os resultados. O que você plantar hoje, quando você é mais novo, vai dizer se você vai ser uma pessoa idosa com saúde ou uma pessoa idosa à base de remédio. Quais têm sido os teus hábitos hoje? Porque é esses hábitos de hoje que vão determinar como vai ser o seu futuro. Lá no banco, às vezes, eu estava atendendo bastante pessoas de idade. Às vezes eu via umas pessoas lá bem, tipo assim, debilitadas, reclamando de doença. Claro que tem situações que é do organismo da pessoa, que é genético às vezes, mas a maior parte, se você olhar, das doenças que a pessoa vive hoje, é por causa dos maus hábitos. É uma alimentação desregrada, é uma alimentação que não come direito, que come o que não deve, não faz uma atividade física, não faz um exercício físico, vai trazer consequências ruins. Mas cultivar bons hábitos nessa área é difícil. Você está tentando começar um regime, começar uma mudança de uma dieta, de mudar a tua forma de comer, é algo difícil. Começar uma atividade física é algo difícil, é algo que você tem que ir contra a tua vontade. Mas é isso que vai trazer bons resultados. E a nossa vida espiritual precisa transbordar para essas coisas da nossa vida. Não é somente vir na igreja, porque Deus quer você vivendo longos anos com saúde para que você possa fazer a obra dele. Mas se você não se cuidar hoje, quando você chegar nos 80, você já não vai ter a saúde, daí você não vai poder fazer mais a obra de Deus. Claro que você não vai ter o vigor natural, porque é natural do ser humano perder o vigor, isso é natural, mas se você se cuidar hoje, a probabilidade de você ter uma velhice muito mais saudável é melhor, é mais chance de acontecer isso. Então precisa começar a plantar agora, não é amanhã. Comece hoje. Falando dessa área, mas por exemplo, se você quer ter uma família abençoada, você precisa começar a plantar hoje. Se dedicar aos seus filhos, se dedicar à sua esposa, investir na sua esposa, investir nos seus filhos hoje. Porque lá na frente, depois que está nos 20 anos, tem como fazer alguma coisa, mas não é mais com... Agora, quando eles são pequenos, quando você tem filho pequeno, eles são um potencial enorme, eles têm um potencial de aprendizado enorme, de crescimento enorme. Então, a hora de plantar na vida deles é hoje, de investir tempo, de investir qualidade com eles ali. Então, nós precisamos fazer isso hoje, investir na nossa família hoje. Se nós queremos ter uma família alicerçada, um casamento abençoado, precisa ser feito algo agora. Se não fizermos algo hoje, não vamos ter uma colheita abençoada. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, você precisa começar hoje. Comece a olhar para os seus gastos, para a sua forma de consumir, como que tem sido. Se você quer mudar a tua forma as tuas finanças, você precisa revisar isso. Porque é o que você faz hoje que vai gerar resultado lá na frente. Nós somos um ser integral. E o equilíbrio na nossa vida, ele é fundamental. Porque se nós formos focados demais no trabalho, na pessoa que trabalha, que se dedica, que, nossa, você vai prosperar financeiramente. Não tem como você trabalhar e ser um bom profissional e você não crescer, você vai crescer. Mas se você ficar só nisso e você não cuidar da sua saúde, você vai ter dinheiro, vai ter um ali, mas não vai aproveitar daquilo que você construiu. Mas se você for uma pessoa, aquela pessoa que só quer saber da academia e não tem um equilíbrio na família, porque a gente é cesteira aí, a gente tem essa tendência, né, de focar em alguma coisa e ficar naquilo ali e esquecer outras coisas, esquecer o espiritual, esquecer a família. Nós precisamos ter o quê? Esse equilíbrio. É fazer essa jogada de equilibrar todas as áreas da nossa vida. A gente precisa sempre estar se policiando para poder ter uma vida melhor. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justiça. Então, Deus, Ele dá semente para aquele que semeia. Ele vai multiplicar a sementeira. E quando a gente fala de semente, não é só na área financeira, mas é em todas as áreas. O que você tem plantado com atitudes no dia a dia. O que você tem plantado bem, tem sido uma pessoa gentil, uma pessoa educada com os outros, uma pessoa que planta o bem, porque se você fizer o bem, você vai colher o bem. A gente precisa semear hoje para ter um futuro melhor.
Ainda que você não possa mudar um passado, você pode fazer algo para mudar o seu futuro. O futuro já começou, como diz a musiquinha de final de ano. O futuro começou agora, começa hoje, com as nossas atitudes. Se você ouvir tudo isso que eu estou falando aqui, e você não se posicionar, a vida vai passar, vai chegar 2026, 2036, e você vai olhar para trás, nossa, passou tudo e nada mudou. Nada transformou, nada mudou. Mas se você começa a se posicionar hoje, não, a partir de agora eu vou começar a ter bons hábitos na minha saúde, ter bons hábitos na minha vida financeira, ter bons hábitos na minha vida familiar. Você vai olhar para trás e vai ver assim, nossa, a minha vida estava uma bagunça lá em 2025. Mas hoje, aqui em 2026, eu já vejo que algo mudou. Porque vai ter frutos, gente, que vai colher rápido. Tem plantas que você planta, 2 meses depois, já está lá o pé de alface ali, está ali, já cresceu ali. Mas tem coisas que demoram tempo. Quem planta pinheiro, às vezes não vai comer o pinhão. Leva 15, 30 anos para um pinheiro da pinhão. Mas a gente precisa plantar. Se a gente quer colher lá na frente, a gente precisa semear agora. Seja a semente que for, planta hoje, não para de plantar. Porque você vai ter resultado. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Qual o tempo que você tem vivido? O tempo do plantio ou o tempo da colheita? Você já está tendo resultados hoje ou você está apenas plantando? Mas o plantar, gente, na nossa vida, ele é constante. Todos os dias você está plantando, você está jogando sementes. Você não sabe qual semente vai florescer. Agora é tempo de plantar. E que sementes você pode semear hoje para o seu futuro? Quais sementes que você vê assim, não, eu preciso mudar isso na minha vida, para o meu futuro ser um futuro abençoado por Deus? Quais sementes que você pode lançar hoje para gerar resultado lá na frente? Porque hoje é o tempo de plantar. Sabe, quando nós semeamos no Espírito, como eu falei, às vezes nós não vemos resultados imediatos. E com isso eu lembro do bambu chinês. O bambu chinês é uma planta que você vai lá, planta ela, rega ali, e no primeiro ano não aparece nada. No segundo ano, continua ali, não aparece nada. No terceiro ano, não aparece nada. No quarto ano, não aparece nada. Mas no quinto ano, em 6 semanas, ele cresce 30 metros. Você planta ali um negócio, 5 anos depois, que ele vai florescer. Só que o florescer dele não é, devagarzinho, não. Em 6 semanas, 30 metros. Aquilo que ele não cresceu, ele sobe rapidamente. E assim é na nossa vida espiritual muitas vezes. Parece que nada acontece, parece que nada muda, que você está vindo na igreja, e parece que as coisas estão pior, e parece que nada mudou, e parece que só vem luta, que só vem tribulação. Mas continua persistindo, continua regando, continua ali adubando o solo, continua preparando, persiste, porque de repente vai acontecer. E aquilo que não cresceu em anos, cresce em semanas. Porque Deus, Ele tem esse poder. Eu não sei o que você tem vivido, como você tem passado, se você tem passado por tempos de escassez, quem sabe, você tem plantado e não tem colhido, mas o tempo da colheita vai chegar. O tempo vai chegar e você vai colher os frutos bons que você tem plantado. Espere em Deus, confie em Deus, seja persistente, porque Ele é fiel, Ele não falha, Ele conhece o nosso coração, e nós precisamos apenas confiar nisso, confiar que, sabe, a nossa obrigação é plantar, quem vai fazer germinar é Deus, mas se você não plantar nada, não vai colher nada. Semente no saco de semente não vai gerar nada. Semente parada no bolso ali na sacolinha ali, vai gerar alguma coisa? Não vai. Ela precisa ser o quê? Lançada, jogada. Joga semente, joga semente, joga semente. Não para de lançar sementes. Não para de fazer coisas boas. Não para de se dedicar. Porque vai dar resultado. Você precisa apenas confiar. E Deus te deu
um novo ano, não para você apenas virar a folhinha e deixar a vida te levar, não, é para você tomar posicionamento, atitude, e ter um futuro transformado. Se até hoje a tua vida está uma bagunça, e você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, que caos que eu estou vivendo hoje. Hoje é dia de você mudar a tua sementeira. Quem sabe ainda você vai colher coisas ruins. Infelizmente, se você plantou coisas ruins no passado, vai ter que colher. Mas sabe, Deus, Ele é um Deus de amor, que muitas vezes Ele não deixa a gente colher tudo que a gente plantou. Ele vai lá e suaviza ali o processo. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Começar a plantar coisas novas, plantar coisas boas, porque é aí que vai gerar resultado. Por mais que hoje pareça que não acontece nada, vai acontecer, vai dar fruto, vai dar resultado. Teus filhos vão ser diferentes. Que sabe, você fala assim, meu Deus do céu, a minha vida é uma bagunça, eu não quero que meu filho viva o que eu vivi. Mas você precisa fazer o quê? Plantar diferente hoje. Senão teu filho vai viver muito pior. Se você não mudar o teu posicionamento hoje, a chance de teus filhos ser pior do que você é enorme. Assim como se você começar a mudar os teus posicionamentos, a chance deles serem muito melhor do que você também é enorme. Claro que cada um faz suas escolhas, mas o ambiente que nós vivemos também influencia. Eu quero falar sobre isso, porque muitas vezes tem situações que fogem do nosso controle. E nós precisamos saber lidar com elas. Sabe, na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, fala assim que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram no meio do caminho. As aves vieram e comeram. Outras caíram no solo pedregoso. Cresceram rapidamente, mas quando veio a adversidade, veio o sol forte, queimou. Outra caiu entre o espinho, e ela cresceu junto com o espinho, e os espinhos a sufocaram. E outra caiu em solo bom, e deu a 10, a 20, a 30 e até 100 por um. Sabe, a gente precisa lançar sementes. O semeador lançou as sementes. Algumas não deram frutos, mas outras deram frutos. Você já teve algo na sua vida que você plantou e não teve o resultado que você esperava? Que sabe, você se dedicou a alguma coisa, se dedicou a um projeto, se dedicou a uma pessoa e não teve o resultado que você queria? É frustrante, não é? Como que você lidou com isso? Como que você lidou com a frustração de não ter dado certo aquilo que você se dedicou? Pense aí, como que você lida? Porque muitas vezes, mais importante do que nossas ações, é as nossas reações diante da adversidade. Como você reage a esse tempo de escassez, a esse plantio que você se dedicou e não deu. Muitas vezes um agricultor, quando você olha ali um jornal, vem a estiagem lá e acaba com a plantação. O que você vê ele falando assim? Não, vou largar a mão de tudo. Não, fala assim, não, vamos para próximo plantio aqui, vamos buscar, vamos plantar de novo, porque ele não desanima, ele é persistente, ele vai persistindo ali. Quem sabe aquela semente que você plantou, que você achava que não, essa aqui vai dar certo, isso que eu me dediquei, não deu certo. Não desista, persista, continue a plantar. Sabe, Deus é quem faz a semente germinar, você precisa plantar. A nossa responsabilidade é plantar com fé e deixar o crescimento nas mãos de Deus. Confiar que é Ele quem vai fazer a planta germinar. Sabe, o que nós vamos semear hoje, gente, vai gerar resultado na eternidade. Se você semear no Espírito, olha o que diz aqui no versículo 8, no final dele, assim, ó. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá a vida eterna. O que você semeia na tua vida espiritual, não gera apenas resultados na tua vida aqui hoje, gera resultados eternos. O que nós fazemos, por exemplo, você ser uma pessoa saudável, uma pessoa que se alimenta bem, vai te dar resultados aqui. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai viver melhor os teus dias aqui na terra. Acabou. Chegou o dia que chegar a tua hora, acabou, não adiantou. Ninguém vai viver eternamente. Por mais que você possa ter os melhores hábitos possíveis, a morte vai chegar. Mas o que você faz no teu espiritual gera frutos eternos, vai ecoar na eternidade. Então, plante na tua vida espiritual, se dedique a Deus, se dedique às coisas de Deus. Olha o que diz
Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Nós precisamos plantar, independente das circunstâncias. Porque quem espera, eu vou esperar as coisas melhorarem para eu fazer alguma coisa, nunca vai plantar. Porque diz lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento, nunca irá semear. E o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Versículo 6. Semeia sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se é esta ou se é aquela, ou se ambas irão dar frutos. Nós precisamos semear, gente. Se você ficar olhando assim, não, eu vou esperar as coisas melhorarem, eu vou esperar eu ter um emprego melhor, eu vou esperar eu ter tempo, você nunca vai semear. Você nunca vai fazer nada, você vai ficar na zona de conforto, você vai ficar dormindo até mais tarde, vai dormir até meia hora antes de vir para o serviço, e não vai fazer nada na tua vida espiritual, ele não vai dedicar uma hora para orar, para ler a palavra. Eu vou esperar meus filhos crescerem para eu poder ter mais tempo com Deus, vou esperar ter um emprego melhor para eu ter mais tempo. Não, nada vai mudar se você não mudar. Comece a fazer com o que você tem hoje. Comece a plantar hoje, planta de manhã, planta de tarde, porque você não sabe qual que vai dar resultado. Quando o semeador lança a semente ali, ele espera que todas cresçam, mas nem todas crescem. Ele não sabe qual que vai dar um resultado excepcional. Ele não sabe, mas ele planta. Ele vai ali, não, vou lançar a semente, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar fruto. Então plante, não pare de semear. Nós precisamos semear o tempo todo. Olha o que diz lá em Salmos, capítulo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Se você tem semeado com lágrimas, você vai colher com alegria. Sabe? Deus, Ele é fiel. Se você tem plantado coisas boas, você vai colher resultados excepcionais. Vai vir recompensa. Se você não colher tudo nessa vida, na eternidade você vai ter muito para colher ainda. Porque o que a gente faz na vida espiritual, as coisas boas que nós fizemos, vai gerar resultados eternos. Vai gerar resultados, quem sabe, para a próxima geração, para os teus filhos, para os teus netos, porque hoje, gente, a gente colhe muita coisa, às vezes, das pessoas que plantaram no passado. A gente tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Hábitos que nós temos hoje, quem sabe na tua família, que você tem, é coisas familiares. Às vezes, uma vez eu vi uma história assim, né, que a mulher fazia pão e ela sempre cortava a parte do começo e a parte do final do pão. E perguntaram para ela assim, por que você faz isso? Porque minha mãe fazia. E foram perguntar para a mãe, mas por que tua mãe faz desse jeito? Porque a tua avó fazia desse jeito. E quando eles foram lá perguntar para a avó por que ela cortava o pão ali no começo e no final, ela falou assim, não, porque eu tinha uma forma, era uma forma de lata de óleo, e eu tinha que cortar o começo e o final do pão. Elas faziam sem saber o que estavam fazendo, porque era já viram tirado um costume naquela família. E às vezes nós estamos fazendo coisas na nossa vida, boas ou ruins, que vêm lá do passado. Eu quero que o Arthur faça as coisas que eu faço de boas, não ruins. Por isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso tentar fazer o máximo de coisas boas, para que ele possa olhar para a minha vida e falar assim, não, esse que eu quero ser igual ao meu pai, eu quero fazer igual a ele. As coisas ruins, eu não quero que ele copie, mas as coisas boas eu quero que ele olhe, que ele tenha inspiração. Então, comece a mudar hoje, comece a plantar coisas boas hoje. Deus nos deu, gente, um ano de oportunidades. E o que você vai fazer com ele? Vai deixar no piloto automático? Vou deixar aí do jeito que estava, vamos seguir a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou não, ou você vai fazer assim, não, hoje eu me posiciono, hoje eu mudo a minha vida. Essa palavra aqui tem um potencial de mudar a sua vida, não porque sou eu que estou falando, mas porque é a palavra de Deus, porque ela tem o poder de virar a chave da tua vida, de transformar o teu futuro. Sabe, porque Deus, Ele apaga o nosso passado. Não importa o que você tenha feito no passado, Deus não quer saber. Deus, quando você se entrega para Ele, quando você fala assim, Deus,
eu quero mudar minha vida, eu quero viver para o Senhor. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não fica trazendo de volta, não, Ele esquece. E Ele te dá uma folha em branco para você escrever uma nova história, para você mudar a sua vida e mudar a vida da sua família. Se o que você tem feito até agora só tem trazido coisas ruins, se entregue a Deus, porque Ele tem o poder de mudar a nossa sementeira, de mudar nossas sementes, de gerar sementes boas. O que você vai semear a partir de hoje? Sabe, é o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas, façam uns aos outros aquilo que você deseja que lhe façam. Essa é a essência de que ensinam as leis e os profetas. Sabe, Jesus, aqui quando fala isso, Jesus é o maior exemplo para nós seguir. Jesus é o exemplo maior de entrega, de sacrifício. Sabe, Jesus, Ele se entregou com uma semente de amor que gerou a graça, que gerou a vida para nós. Sabe, Jesus, Ele é o nosso exemplo maior de entrega. Jesus plantou na vida de 12 homens, e graças a esse plantar de Jesus na vida deles, que nós estamos aqui hoje. Jesus, Ele plantou, se dedicou por 3 anos ali, com 12 homens, ensinando eles com a sua vida, e esses homens foram repercutindo essa mensagem. Se você está aqui hoje, é porque Jesus se entregou e gerou um resultado enorme. Se você é salvo hoje, se você tem a salvação, é porque Jesus se entregou como uma semente de amor, sabe? E Ele é o nosso exemplo maior. E eu quero te dar 7 sementes para você plantar em 2025. 7 sementes que vão dar um resultado excepcional para a sua vida. A primeira semente é a oração. A oração tem o poder de transformar a nossa vida. Sabe, a oração é o meio que Deus deu para que nós venhamos a falar com Ele. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica. É por meio da oração que nós lançamos a nossa ansiedade a Deus. É por meio da oração que nós falamos a Deus os nossos medos, os nossos temores, as nossas aflições. É por meio dela. A oração, ela é uma semente fundamental para nós termos um ano novo diferente. A próxima semente, a leitura da palavra. Ler a palavra de Deus todos os dias gera um resultado transformador. Não tem como você ler a Bíblia todos os dias e você não ser transformado, porque todos os dias a Bíblia aberta e você lendo ela, é Deus falando com você. E quando Deus fala com você, Ele começa a te confrontar com o teu eu, com a tua sementeira. Você começa a ver assim, nossa, eu realmente tenho plantado coisas ruins. E Deus começa a mudar nossas sementes. Ele começa a nos confrontar. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando nós meditamos na palavra de Deus constantemente, nós vamos ter uma vida transformada. A leitura da palavra tem esse poder de transformar a nossa vida. Ela é um hábito que nós precisamos ter todos os dias. Buscar a Deus, ler uma porção da palavra, eu vou ler um capítulo por dia da Bíblia. Vou pegar um provérbio, se você ler provérbios todos os dias, provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um por dia, você vai ler provérbios no mês inteiro. Cara, provérbios, ele tem um poder de transformar a nossa vida de uma maneira incrível. Você começa a ver ali em provérbios coisas que você precisa transformar na sua vida, coisas que você precisa fazer, orientações para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é como um GPS que nos dá a direção para ser seguida. Ler a palavra de Deus transforma a nossa vida. Ler ela e praticá-la, né? Porque só apenas ler por ler não vai mudar. Mas quando você começa a praticar a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Ela é uma semente que vai gerar um fruto tremendo. Outra coisa que você precisa fazer em 2025 para ter uma vida transformada é servir aos outros. A semente do serviço, ela é algo esplêndido.
O que você faz para os outros é como se você estivesse fazendo para Deus. Se você quiser fazer algo para Deus, não, eu quero servir a Deus. Sirva o próximo. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Servir as pessoas é servir a Deus. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 27. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então Jesus, ele é o exemplo principal para nós. Ele se entregou em serviço pelos outros. Jesus servia aos seus discípulos. E no final aqui do versículo ele fala assim, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, Jesus se entregou por nós. E nós precisamos também compartilhar a nossa vida com o nosso irmão. Entregar a nossa vida para as pessoas. Servir as pessoas é servir a Deus. Se dedique, ame as pessoas. Ame as pessoas ao teu redor, tua família, teus familiares, os teus amigos, se dedique. Sirva a eles. Porque isso vai gerar resultado. É uma semente que vai dar resultado. Outra semente para a gente poder plantar em 2025 e ter algo diferente na nossa vida. A generosidade. Você ser generoso é uma semente excepcional. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui não fala apenas de ser generoso com dinheiro, mas ser generoso com a vida, com o tempo, com a dedicação, em servir aos outros, em se doar aos outros. Quem sabe você fala assim, Felipe, eu não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que não consigo ajudar as pessoas com dinheiro. Mas você pode, quem sabe, se dedicar um dia da tua semana para ir num asilo e se dedicar uma hora do teu tempo para aquelas pessoas que estão lá. Você ir quem sabe, num hospital e orar pelas pessoas. Em servir alguém. Você pode ser generoso dessa maneira. Quem sabe Deus te deu condições financeiras de você poder ser generoso com dinheiro, então seja generoso. Doe às pessoas, doe para causas que Deus se importa. Seja generoso, porque isso vai dar resultado. Pessoas generosas são pessoas prósperas. Pessoas que sempre estão semeando na vida de outras pessoas, estão semeando no reino de Deus, são pessoas prósperas. Não só financeiramente, elas são prósperas com a saúde, prósperas na sua vida familiar, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você plantar no reino de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar bênçãos. Você não deve plantar, claro, não, eu vou plantar aqui agora nesse aqui para eu poder ter bênção, não. Teu foco não deve ser esse, mas se você plantar no reino de Deus, você vai colher bênçãos. Sabe, 2025 é a oportunidade de você ser mais generoso. Deus te deu a oportunidade de você ser mais generoso, então seja generoso. Outra semente a ser plantada, a gratidão. A palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Sabe, a gratidão é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida, plantar todo o tempo, porque a nossa tendência, gente, é de ser reclamão. O ser humano é reclamão por natureza. Se está chovendo, reclama. Se está sol, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. E a gratidão é algo que nós temos que plantar. É algo que nós precisamos ir contra a nossa natureza, para que nós venhamos a colher resultados diferentes. Sabe, nós temos a oportunidade de plantar fé em 2025. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquilo que se espera. Plante com fé. Plante confiando que Deus vai gerar o resultado. Tenha atitudes de fé. Que sabe você falar assim, Felipe, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Posicione-se, tenha fé. Tome posicionamentos de fé. Parece que a circunstância não pode ajudar, mas se posicione. Plante fé nesse ano e você vai colher milagres. Quem planta fé, colhe milagre. Se você precisa de um milagre na tua vida, plante fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, que você vai plantar fé. E a fé vai gerar milagre. Outra coisa para nós plantarmos nesse ano, a sétima coisa e a última,
é o perdão. O perdão, ele é algo essencial na vida do cristão. Porque Jesus, gente, ele morreu perdoando. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele perdoou aqueles que maltrataram ele, que crucificaram ele. Quando Pedro pergunta para Jesus assim, fala: Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala assim: Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Se alguém se bater na tua face, dê a outra. Sabe, o perdão é algo que o cristão precisa cultivar a todo tempo. Porque a gente às vezes é ofendido, gente. Às vezes você vai fazer o bem e vão te retribuir com o mal. Mas você precisa fazer o quê? Perdoar. Você não precisa estar ali alisando a pessoa, se relacionar, quem sabe, com aquela pessoa, mas o perdoar, ele é fundamental. E sabe, nós precisamos plantar perdão. Sabe por quê? Porque nós somos perdoados. Nós fomos perdoados. Nós estávamos condenados à condenação eterna e Deus nos perdoou. E nós precisamos perdoar também. Não há como ser cristão e não perdoar. O perdão, ele é algo fundamental na nossa vida. E nós precisamos cultivar o perdão ao longo desse ano. Pedir perdão e perdoar. Se você falhou, não tenha medo de pedir perdão. E se alguém te ofendeu, perdoe. Pois isso aí vai gerar mais perdão. Porque a palavra de Deus fala assim: quem é pouco perdoado, pouco ama. Mas quem é muito perdoado, muito ama. O perdão, ele reflete o amor de Deus para nós. E quando eu falei essas 7 sementes, você olhando para elas, quais sementes que você precisa começar a plantar hoje? Pense em uma delas, você vê assim, não, qual dessas sementes que você vê assim, não, essa aqui eu preciso me dedicar mais a ela? É a oração? É a leitura da palavra? É o próximo? É a gratidão? É a generosidade? É o perdão? Qual dessas sementes aqui é aquela que você precisa fazer? Não, essa aqui eu preciso investir pesado nela, porque eu vejo que eu estou fraquejando nisso aqui. Eu estou sendo uma pessoa muito avarenta. Eu sou uma pessoa que só pensa no dinheiro, que só pensa em si. Então você precisa ser generoso. Eu sou uma pessoa que não leva o desaforo para casa. Eu sou uma pessoa que se me bater com uma mão, eu vou com as duas e vou para cima. Você precisa plantar perdão. Eu sou uma pessoa que não gosto de orar, eu não tenho tempo de orar. Você precisa se dedicar mais à oração, buscar a Deus. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo. A oração é a ferramenta para isso. Eu sou uma pessoa que sou indisciplinada, que não consigo mudar meus hábitos. A palavra de Deus, a leitura da palavra, ela é fundamental para nos mudar. Qual dessas sementes aqui você precisa plantar hoje para que Deus venha gerar um resultado tremendo na sua vida? Qual dessas 7 sementes? Pegue uma delas, todas elas são essenciais, mas pegue ao menos uma para você se dedicar. Não, essa aqui, esse ano, eu vou investir pesado. Em 2025 eu vou orar como nunca. Eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Se você ler 15 minutos por dia, a Bíblia você lê ela no ano todo, sabia? Se você nunca leu a palavra de Deus, se você pegar 15 minutos todos os dias, você vai ler ela o ano todo. Quem sabe esse ano é o ano de você ler a Bíblia toda. Quem sabe esse ano é o ano de você fazer o jejum que você nunca fez, de você orar como você nunca orou, de você ser generoso como você nunca foi, e falar assim: Felipe, eu nunca ajudei ninguém, esse ano eu vou fazer diferente. Comece a cortar aqueles gastos supérfluos para você ser mais generoso com os outros. Comece a ser mais grato. Que sabe, você é uma pessoa que só reclama. Não, esse ano eu vou reclamar menos, eu vou ser mais grato. Eu vou parar de reclamar e vou começar a agradecer. Mesmo que tudo está dando errado, tudo parece que não acontece, mas eu vou começar a ser grato, porque a palavra de Deus fala assim: em tudo dai graças. Esse é o ano de você plantar sementes novas, de você mudar a tua vida. Esse é o ano, mas para isso você precisa fazer o quê? Se posicionar diante de Deus, pegar as sementes ruins, jogar tudo fora, e pegar sementes novas da palavra de Deus, e lançar, e ser persistente, se dedicar e não desistir, porque elas vão dar resultados eternos. Sabe, Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Qual área da sua vida você precisa mudar hoje? Que você vê assim, não, essa área aqui eu preciso
mudar, porque senão vai dar tudo errado. É a tua vida financeira, é a tua vida familiar, é a tua vida espiritual, é a tua vida no trabalho. Qual dessas áreas você precisa falar assim, não, essa aqui eu preciso mudar, porque senão vai dar problema. Comece hoje a mudar. Comece a ter atitudes hoje, sabe? Comece a lançar sementes hoje. Não espere o tempo bom chegar. Começa agora. Começa agora, porque vai dar resultado. Sabe? Deus, Ele que vai fazer a semente germinar, gente. Mas nós temos que plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Mas se você plantar, vai dar resultado. Porque sabe, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou daqui 50 anos, eu não sei. Um carvalho, quando é plantado, demora 30 ou 50 anos para dar fruto. Mas quem plantou, quem sabe ele não colheu, mas as outras gerações colheram. Abraão não viu a promessa de Deus se cumprir por inteiro na sua vida. Ele viu Isaac nascer, viu Isaac, é o filho da promessa, mas ele não viu a descendência enorme que ficou. Mas ele plantou e confiou em Deus com fé. E hoje nós estamos aqui, por causa dessa semente lá de Abraão. Abraão, o pai da fé. Então nós precisamos, gente, confiar que Deus vai fazer nossa semente, as sementes que nós lançarmos dar fruto. Fique de pé. Semeie com fé, porque Deus, Ele é fiel e justo para fazer multiplicar. Deus, Ele vai fazer a semente crescer, mas o plantar é nosso. Quais sementes que você tem plantado mais hoje? Sementes da carne ou sementes do Espírito? As obras da carne estão listadas ali na palavra de Deus. Imoralidade sexual, blasfêmia, inúmeras obras da carne. É o nosso ser humano natural. Se você não buscar a Deus, você vai viver pela carne. Você vai destruir a sua vida. É só você olhar para o mundo aí fora, esse é o viver na carne. Mas o viver no Espírito é diferente. É você ter domínio próprio, é você ter mansidão, é você ser generoso, é você ser paciente, é você ser bondoso, é você ser longânimo, ser perseverante. Isso é o fruto do Espírito. E eu quero te convidar a nessa noite você olhar para dentro de você e refletir. Se sabe, você olha assim, Felipe, até hoje eu só tenho colhido desgraça na minha vida. A minha vida está uma bagunça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho uma resposta para você. Se entregue a Jesus. Ele é o transformador de sementes. Ele é o transformador de vidas. Ele pode transformar a tua vida. Somente Jesus, somente o Evangelho, a palavra de Deus pode transformar você. Não há nada, eu não tenho essa capacidade. Quem faz algo é Deus. Essa palavra aqui está sendo lançada, mas quem vai fazer a obra no teu coração é Deus. Eu não tenho o poder de transformar a tua vida, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele tem o poder de transformar. Eu lancei a semente aqui nessa noite. Eu lancei a semente porque o pregar a palavra de Deus é semear. Eu não sei que solo que vai dar fruto aqui. Eu não sei se você estava dormindo, se você estava no celular, se você estava pensando nos boletos de amanhã, nos problemas de amanhã. Eu não sei como que está teu coração aí agora. Mas Deus sabe. Que sabe você falar assim, não, eu quero mudar de vida. Eu quero ter minha vida transformada. Pega essa palavra de hoje aqui e aplique na sua vida. Comece a plantar oração, comece a plantar a leitura da palavra, comece a plantar gratidão, perdão. Você vai colher resultados tremendos, porque a palavra de Deus, ela é clara, como a gente leu no começo. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa colherá aquilo que ela semear. Ninguém pode zombar de Deus. Você vai plantar, você vai colher aquilo que você plantar. Eu espero que a partir de hoje, que a partir dessa palavra,
você comece a revisar a sua vida. Comece a olhar suas sementes e olhar assim, não, essa semente aqui é uma semente ruim, vou jogar fora. Não, eu preciso pegar sementes novas, então eu vou buscar Deus. Se você for para Jesus, se você falar assim, Jesus, muda a minha sementeira, muda a minha vida, Ele vai te dar sementes novas, Ele vai te dar oportunidades novas, Ele vai te dar situações que você iria reagir de maneira ruim, que você iria xingar, que você iria reclamar, que você iria blasfemar. Ele vai te dar essas situações, para você se posicionar de forma diferente, para você plantar diferente. Antes você ia plantar, ia responder, ia xingar, ia blasfemar, ia falar, não, é isso, não mereço isso, ia ficar ali resmungando, mas Deus vai te dar a oportunidade de você falar assim, Deus, me ajuda a vencer isso aqui. Você vai começar a agradecer. Antes você reclamava e você vai começar a ser grato. Antes você ficava ansioso, com medo, agora você vai orar. Antes você não sabia o que fazer, agora você vai ler a palavra de Deus. Porque essas 7 sementes, essa palavra aqui está cheia de semente. Aqui está recheado de semente para a eternidade. De semente que vai te dar resultado aqui nessa vida. Vai ter muita semente boa que vai te dar resultado aqui hoje. Se você aplicar a Bíblia na sua vida, cara, você vai ser uma pessoa abençoada. Não tem como você viver a palavra de Deus e não ser abençoado. Mas o principal não é as bênçãos aqui nessa vida, é a colheita eterna, é a salvação eterna. Isso é o principal. E nessa noite eu te convido a orar comigo, e quem sabe você se entregar a Jesus, você falar assim, Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu pego o meu coração e entrego a Ti. Quem sabe durante 30 anos, 20 anos, você está plantando tudo errado. Mas hoje é o start. Hoje é a virada de chave. Hoje é o dia que Deus te pega por dentro e Ele muda a sua vida. Deus, o Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é quem pega o homem do lixo, que pega o homem do monturo, como fala a tua palavra, e coloca em lugares altos. O Senhor é o Deus que transforma, Pai. O Senhor é o que faz o solitário andar em família. O Senhor é o que transforma vidas. O Senhor é o que tem poder de transformar, Pai. Vem nessa noite, Jesus, sobre cada coração aqui, sobre a vida dos teus filhos, e transforma, Jesus. Tem pessoas aqui que estão vivendo turbulências, pessoas que estão vivendo dias ruins, Pai, estão colhendo frutos ruins. Quem sabe coisas do passado que plantaram, quem sabe tem coisas que não foram ela que plantou, mas está colhendo. Deus, mas o Senhor é fiel, Pai. O Senhor pode transformar qualquer situação, Pai. Vem nessa noite aqui, Jesus. Vem nessa noite aqui, pega nós por dentro, Pai, nos muda, Pai, nos transforma. Traz salvação nessa noite aqui, Jesus. Oh Deus, salva, Pai, traz salvação, traz mudança de mente, Pai, traz mudança de entendimento. O Teu Espírito tem esse poder, Jesus. Vem Espírito Santo sobre nós nessa noite e remexe o nosso coração, muda nosso coração, muda a nossa vida, Pai. Nós não queremos colher frutos ruins, Pai. Nós não queremos que nossos filhos vivam coisas ruins, Pai. Que nós possamos transformar nossa vida nessa noite, Pai. Se entregar a Ti nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos confiar no Senhor, Pai. Confiar no Senhor, confiar que é o Senhor que transforma, Pai. O Senhor é quem faz a semente germinar, Pai. As sementes nessa noite que foram lançadas aqui, Pai, é o Senhor que vai germinar, Pai. Deus vai na frente. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio que as sementes que eu lancei aqui nessa noite vão dar fruto, vão dar resultado, Pai. Os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Sabe, Deus, como fala essa música, Ele trabalha para quem nele confia. Basta somente esperar. Ele vai fazer. É Ele quem faz, não é você. Cabe a você plantar, cabe a você se entregar. Quem vai fazer a obra na tua vida é Deus. Somente se entregue a Ele, se lance nos braços dEle, se jogue a Ele, porque é Ele quem vai fazer a obra na tua vida. É Ele que vai transformar o teu futuro. É Ele que vai transformar a tua família. Oh Deus, basta somente nós te entregamos a Ti hoje, Jesus. Nós entregamos o nosso ser, nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus. Deus vai fazer, Deus vai operar na tua vida. 2025 vai ser diferente, não porque mudou o ano, mas porque você mudou, porque Deus transforma a tua vida hoje. Oh Deus, nós confiamos em Ti, Jesus. Nós te entregamos a Ti nessa noite, Jesus. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Pai, a tua filha que está aqui na frente, Pai, se entregou a Jesus nessa noite, Pai. Tá sofrendo, louve. Deus, eu te peço, Pai, comece a transformar a vida dela, Pai. Comece a mudar as sementes na vida dela, Pai. Que ela comece a ver, Pai, o Senhor operando na vida dela, Pai. Que o Senhor auxilie ela, Pai. Que o Senhor ajude ela nas adversidades, Pai. A partir de hoje, Pai, ela se entrega a Ti, Pai. E nós confiamos que o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai auxiliar ela, Pai. Eu te peço, Deus, fortalece ela, Pai. Auxilia ela, Pai. Pai, que as coisas da vida dela comecem a ser transformadas por Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai.